Amados e queridos irmãos, estamos reunidos para prestar ao Senhor Deus culto, no qual Ele é digno e merecedor da nossa adoração. Já faz alguns domingos que nós estamos nos reunindo tão somente virtualmente. É bem da verdade, este é o 6º domingo que nós estamos nos reunindo somente pela internet. Ainda assim, nós temos que nos considerar gratos que Deus nos permita este privilégio. E mesmo que o mundo esteja atravessando um período tão grande de crise, nós devemos nos considerar privilegiados por sermos amados de Deus, protegidos por Deus, por termos as nossas necessidades providas por Deus. Eu estava ouvindo este prelúdio e meditando em Hebreus capítulo 1, verso número 9, onde o rei Davi pronunciou palavras que seriam enigmáticas para aqueles que não conhecem o Novo Testamento. Está escrito assim: amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a qualquer dos teus companheiros. Estas palavras são palavras a respeito de Jesus Cristo. Deus o Pai é o Deus de Deus o Filho, por isso Deus, o teu Deus. Agora note o que chamou a minha atenção neste texto. Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Você é um companheiro de Jesus Cristo, um salvo, um discípulo, alguém que se arrependeu de uma vida de pecados e se entregou somente a Ele para ser o seu Salvador? Porque se você é um salvo, um filho, uma filha de Deus, Deus te ungiu também. Cristo, é claro, muito mais, como o texto revela, mas nós, salvos, fomos também ungidos com óleo de alegria, bênção, de felicidade espiritual e de poder andar na presença de Deus. Isso não enche o nosso coração nesta hora, saber que Deus nos ungiu com óleo de alegria? Por isso, ore comigo ao Senhor, curve sua fronte, feche seus olhos onde estiver e juntos vamos dedicar a Deus o nosso culto nesta hora. Pai nosso que está nos céus, Deus de graça e de misericórdia, poderoso Senhor, bendito seja, ó Deus, o teu nome hoje e para todo sempre, porque tu és o grande Deus, o verdadeiro Deus, autor e consumador da fé, Pai, Filho e Espírito Santo, imenso em tua glória, imenso em tua santidade, e nós, Senhor Deus, nos achegamos a ti nos méritos de Jesus Cristo, teu Filho, para te oferecer, ó Deus, este culto, desejando, Senhor, que ele seja agradável a ti. Sim, Senhor Deus, quebranta todo o coração para que o nosso culto seja sincero, reverente, cheio, Senhor Deus, de amor, e que o nosso coração frua desta unção de alegria que o Senhor nos dá, uma vez que somos companheiros do teu Filho, em nome de quem oramos. Senhor Deus, que o Senhor opere em cada coração, preparando-nos para a palavra que receberemos do Senhor. Que o Senhor Deus faça com que cada canto e leitura e tudo que aqui será feito, seja feito para a glória do nome do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, assim. Queira aceitar este culto de nós, queira fazer dele uma bênção do Senhor para a vida de cada um de nós, para a vida da nossa igreja. E nós, ó Deus, temos que nos alegrar no Senhor. Mesmo que este seja um tempo difícil, temos de exultar em Ti, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Jesus Cristo mandou nos alegrarmos por estarem os nossos nomes escritos no livro da vida. E nós, ó Deus, hoje agradecemos novamente que o Senhor tenha operado a nossa salvação e que o Senhor nunca tenha revogado a nossa salvação, apesar, Deus, de não sermos merecedores. Sim, Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor é a rocha da nossa salvação, porque temos o Teu Filho, temos um advogado, temos um consolador, e por isso, Deus, nós nos alegramos em Ti e pedimos, Senhor Deus, que Tu também te alegres em nós e de nós nesta hora. Oferecemos, portanto, Senhor, este culto somente a Ti, para a glória do Teu nome, rogando que queiras fazer dele meio da Tua vontade, para edificar a nossa fé e edificar a Tua igreja, que agora se reúne
em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, onde você estiver, coloque-se em pé. Se nós assistimos o culto sentados no sofá da sala, ele não será diferente de nenhum programa. Mas se nós participarmos, colocando-nos em pé para cantar, sentiremos como se estivéssemos juntos e honraremos assim a Deus. Coloque-se em pé e juntos vamos cantar da grandeza do Deus a quem nós servimos. Queira abrir comigo a sua Bíblia no Salmo número 25. Salmo 25 é o texto da nossa leitura nesta manhã. Leremos para a glória de Deus, leremos para a edificação da nossa fé, o Salmo número 25. Salmo número 25. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação
e por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para minha aflição e para minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. E nós dizemos amém e amém. Se você puder, ajoelhe-se comigo, para que nós possamos juntos orar a Deus. E assim nós vamos buscar o Senhor neste momento de oração. Ó Deus eterno, de amor e de bondade, nós temos lido, Senhor, agora a tua palavra. E temos, ó Deus, ouvido a voz do Senhor que fala por esta palavra. Tua palavra, ó Deus, que nos revela a boa mão do Senhor, que conduz o teu povo em tempos de provação. Tua palavra, Deus, onde o teu servo clama que tu não te lembres dos seus pecados, mas que tu demonstres, ó Deus, mais uma vez a tua misericórdia para com o teu servo. Tua palavra, Deus, que é um clamor e uma oração feitos ao Senhor, que lemos, ó Deus, e nós também oramos ao Senhor, e nós também clamamos ao Senhor, e nós também fazemos agora, em nome de Jesus, a nossa voz ouvida no céu. Gratos, ó Deus, que tenhamos um Deus tão maravilhoso e misericordioso, que se compadeça de nós a ponto de ouvir as nossas orações. Nós também, ó Deus, confessamos na oração que não temos amado o Senhor sobre todas as coisas. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Quebranta-nos o coração, renova sobre nós a tua graça, ensina-nos o caminho, guia-nos por veredas de justiça, por amor do teu próprio nome. Confessamos, ó Deus, que não temos amado o próximo como a nós mesmos. Pelo contrário, Senhor Deus, temos, na verdade, despejado sobre nós quantias, proporções indevidas de amor, Senhor Deus, bajulando-nos a nós mesmos, esquecendo-nos dos outros, esquecendo-nos de Ti. Mas, Senhor, que Tu, Deus, tenhas misericórdia de nós, que o Teu Espírito Santo opere sobre o meu coração, sobre todo o coração, Senhor Deus, sobre o coração dos meus irmãos e irmãs, para que, quebrantados, Senhor Deus, nos arrependamos, convertamo-nos dos maus caminhos, busquemos a Tua face, nos humilhemos, Senhor, perante Ti, oremos, e Tu então, Senhor Deus, ouvirás nossa oração, perdoarás o nosso pecado e sararás a nossa terra. Senhor Deus, que aqueles cuja vida espiritual não era mais, Senhor Deus, do que a ideia de que Te conheciam, possam descobrir, Senhor Deus, a sua real condição e buscar a salvação em Cristo Jesus. Senhor, que aqueles que espiritualmente dormiam
sejam por ti despertos, que aqueles, Senhor Deus, cujo coração e cuja fé esfriaram, possam ser aquecidos pela luz do Senhor e possam, Senhor Deus, dedicar a ti sempre o seu melhor. Damos-te graças, ó Deus, que o teu Filho tenha vindo ao mundo para salvar pecadores, derramar o seu sangue por nós, sofrer em nosso lugar. E obrigado, Deus, pelo perdão que Cristo fez por nós e para nós adquiriu. Nestes dias, Senhor Deus, de perturbação em todo o mundo, que a boa mão do Senhor, Deus, esteja operando, quebrantando muitos corações e levando-os ao Senhor. Sim, Deus, que pela misericórdia de Cristo Jesus, este tempo prove-se um dos grandes e maravilhosos propósitos de Deus para o bem daqueles que te amam e para a glória do teu nome. Mas, Senhor Deus, uma vez que estamos vivendo todas as dificuldades destes dias, e o Senhor conhece o nosso coração, nós clamamos a Ti, Senhor, faz passar, Deus, esta crise em todo o mundo e aqui também. Esta crise, Deus, que impede as Tuas igrejas de se reunirem. Esta crise, Senhor Deus, que está ceifando vidas por todo lado e que trará consequências que nós sequer imaginamos sobre todo o mundo. Senhor, faz passar. Nós buscamos o Senhor e pedimos isso em nome de Jesus. Para a glória do Teu nome, Deus, reconheceremos e que muitos outros reconheçam que terá sido a boa mão do Senhor. Senhor, nos lembramos daquelas pessoas que amamos, que não são crentes, Senhor, que não são salvas, que não têm a Cristo, que não tiveram um encontro pessoal e transformador com o Senhor. E nós oramos, Pai, em nome de Jesus, salva, Senhor, os nossos amados, salva os nossos familiares por quem temos orado, salva, Senhor Deus, os nossos vizinhos, usa-nos, Senhor Deus, dispõe de nós como meio da Tua luz, para que possamos encher todo lugar por onde passarmos do bom perfume de Cristo. Sim, Senhor Deus, cada um de nós e a Tua igreja seja o bom perfume de Cristo naqueles que se salvam e seja, Deus, a testemunha fiel do Senhor naqueles que rejeitarem a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, leva, Senhor Deus, a mensagem que temos esta manhã para dentro do nosso coração. E outras pessoas, Deus, que ouvirão, que também possam ter um encontro verdadeiro com Cristo, ouvir a Tua voz, se render a Ti, dedicar a Ti suas vidas e fazer a Tua vontade. Nós também, Senhor Deus, queremos fazer a Tua vontade. Senhor Deus, oramos por aqueles que estão enfermos, pedindo que a boa mão do Senhor esteja sobre eles, curando, se assim for da Tua vontade, mas de toda forma dando conforto, Senhor, e esperança, aquele renovo que vem da Tua presença. Oramos, ó Deus, pelas Tuas igrejas, que estão, Deus, espalhadas, impedidas de se reunir, que o inimigo, Senhor Deus, não tenha avanço sobre o Teu povo por causa disto. Repreende-o, Senhor, em nome de Jesus. Afasta-o, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece o Teu povo na hora da tentação. Fortalece o Teu povo a todo momento para vigiar e orar sem cessar. Fortalece a mim, Senhor. Fortalece os meus irmãos. Fortalece, Deus, as Tuas igrejas e a nossa igreja, para que perseveremos unidos uns aos outros, para que perseveremos na fé, esperando, confiando, dependendo somente de Ti. E obrigado, Deus, pelas muitas respostas de oração que nos tens dado, fazendo sempre mais do que pedimos ou pensamos, porque a coisa que a mente não imaginou, o olho não viu, o ouvido não ouviu, são as que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Sim, Senhor, obrigado porque a Tua palavra diz isto, e obrigado porque isto é verdade. Tira, Senhor Deus, do nosso coração todo peso e apreensão, para que possamos confiar somente no Senhor, esperar em Ti, Deus, depender de Ti, e em toda área e em todo momento da vida, provar e ver que o Senhor é bom. Sim, Deus, Tu és bom, Tu és perdoador,
Tu és Salvador, Tu és Deus de misericórdia, que nos deste o Teu próprio Filho. Por isso, Senhor, nós Te louvamos. E Te louvamos, ó Deus, não só pelo passado, nem somente por aquilo que tens dado, mas pelo futuro, por aquilo que farás, Senhor Deus, e pela resposta que concederás às nossas orações. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é sempre bom e a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Te louvamos pelo perdão dos pecados, te louvamos pela salvação, te louvamos, ó Deus, pelas provisões de ontem, de hoje e de amanhã. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que verdadeiramente ouve e verdadeiramente responde às nossas orações que fazemos ao Senhor nesta hora, em nome do Senhor Jesus, para a glória dele. Amém. Então, amados, depois de termos orado ao Senhor, eu não pude me ajoelhar com você por causa da gravação, mas pode ter certeza que neste minuto, na minha casa, eu terei me ajoelhado com a minha família para orarmos. Vamos nos colocar em pé. Temos um cântico novo que estamos trazendo, muito belo e muito rico na sua letra, que seguramente será para o louvor de Deus, para a edificação de todos nós. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção. Vamos nos colocar em pé para cantar este hino e fazer destas as nossas palavras de adoração e de louvor ao Senhor Deus. Que grande amor
Senhor amado, querido, nós te louvamos, ó Deus, neste momento, nesta hora, Pai, porque, ó Deus, o Senhor é bom para conosco. Ó Pai, muito obrigada pela semana que tivemos. Obrigado, Deus, pela saúde e pela vida que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, por este culto que nós podemos prestar ao Senhor nesta hora. Que o Senhor venha, ó Pai, falar ao nosso coração, trabalhar, ó Deus, na nossa vida, para estarmos, ó Deus, mais próximos de Ti, ó Pai, a cada dia. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento do culto, nós podemos ter aquele minuto de contato uns com os outros. Então faça isso, use do seu celular nesta hora, mande uma mensagem ou comente aqui no vídeo da sua presença, marque o seu nome. Inclusive aproveitamos este momento. Se você ainda não se inscreveu no vídeo na página da nossa igreja no YouTube, use deste momento para fazê-lo. Curta este vídeo, assim alcançaremos mais pessoas. E se não fez no começo do culto, pode agora fazer, mandar o link deste culto para que outras pessoas possam participar conosco. Nós temos tido números que nos enchem o coração de alegria, de pessoas que têm participado conosco dos nossos cultos pela internet. Por isso, faça uso deste minuto, cumprimentemo-nos uns aos outros virtualmente, mande o seu oi, o seu abraço e também mande convidando outras pessoas para participarem conosco deste culto e também do culto à noite às 19 horas. Os irmãos sabem que nós temos nos reunido também nas quartas-feiras às 19h30 ao vivo, tendo juntos o nosso culto de oração e estudo bíblico. Na sexta-feira, a partir das 19h30, fica liberada a aula da EBV, Escola Bíblica Virtual. As contribuições dos irmãos podem ser feitas pelas contas bancárias da igreja, que estão passando aqui na tela agora, foram publicadas no boletim e também na descrição deste vídeo. Os irmãos sabem que a igreja tem mantido seu ministério, suas contribuições para beneficência, para missões, para a denominação. Por isso, as contribuições dos irmãos são usadas aqui no ministério da igreja, na obra que não parou, como também nos nossos repasses missionários.
Nestes dias, irmãos, de isolamento social, nós temos valorizado muito mais uma ligação, uma visita, mesmo que virtual, o contato de alguém. Por isso, seja um abençoador e seja também abençoado. Nesta semana, entre em contato com os 3, 4, 5 mais irmãos, dê o seu oi, orem juntos, compartilhem das coisas do Senhor, compartilhem juntos o fardo das alegrias desse tempo que estamos vivendo e retenhamos sempre uns aos outros na oração. O último destaque, meus amados, é com relação a este boletim. Nosso boletim semanal continua sendo publicado regularmente, toda semana, pela internet. Nesta semana, na primeira página, uma palavra do pastor, os incompreensíveis atos de Deus. Leia para a sua edificação, compartilhe com aqueles que estão vivendo estes dias com muita apreensão. Na última página, número 4, os avisos da vida da igreja e muitos motivos de oração que precisamos considerar. Este boletim está disponível para você pelo WhatsApp, no link da descrição deste vídeo, e eu lhe recomendo a leitura deste texto. Use ainda deste minuto para nós nos cumprimentarmos uns aos outros e em seguida nos colocaremos em pé para cantar o hino 305 do cantor cristão. Teu divinal amor veio me buscar, tudo com gratidão quero consagrar. Enquanto cantamos este hino, preparamos o nosso coração para a mensagem que o Senhor preparou para nós, para esta manhã de domingo. Nossa segunda leitura nesta manhã está no livro dos Atos, capítulo número 18. Queira abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo número 18, e nós queremos ler do verso 18 até o final do capítulo. Atos 18, do verso 18 até o verso 28. Digo novamente, Atos 18, do verso 18 até o verso 28. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias em Corinto, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria,
e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse com eles por mais algum tempo, não consentiu nisso, antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém. Mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém. E saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, outra tradução dirá poderoso no espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, a Grécia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Que Deus nos dê uma compreensão renovada e uma ajuda do Espírito Santo para entender a sua verdade e a sua vontade para as nossas vidas. Eu estou, meus irmãos, diante de um salão de cultos esvaziado. E é o 6º domingo que eu estou diante de um salão de cultos esvaziado. Nós, nesse regime, vimos os acontecimentos de Atos 17 e agora estamos concluindo o capítulo 18. Domingo que vem, Deus assim permitindo, a não ser que o Senhor venha nos buscar antes disso, estaremos em Atos capítulo 19. Foi no começo do ano passado, no começo de 2019, que nós começamos esta caminhada. Hoje é a nossa 45ª parada, vendo estes acontecimentos. O final da 2ª viagem missionária, o começo da 3ª, um breve intervalo entre elas, onde Paulo esteve em Jerusalém e Antioquia, e acontecimentos que nos parecerão ser tão somente narrativos, descritivos. Lucas foi até rápido e objetivo ao narrar estes fatos, mas esta narrativa, segundo eu a pude interpretar, ilustra para nós, tanto em Paulo, quanto em Priscila e Áquila, como também em Apolo, ilustra para nós aquilo que dá título à nossa mensagem desta manhã: deveres cristãos. Nós veremos aqui alguns deveres, não todos, mas alguns dos deveres que os crentes têm na sua vida para honrar a Deus, para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Não podemos nunca sair do ponto de intersecção entre essas duas verdades, porque ainda que seja impossível amar demais a Deus, nós podemos, no zelo da religiosidade, nos tornar pessoas secas e indiferentes ao próximo. Nem também podemos exagerar ou nos desequilibrar no amor ao próximo, porque muitos, por amor horizontal, têm sacrificado os direitos de Deus e a verdade de Deus. Há uma intersecção exata entre amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, e onde isto se cruza, ali é a habitação segura e feliz do crente, sempre amando a Deus, mas nunca deixando de amar ao próximo, amar os irmãos em Cristo, amar os perdidos e buscar zelosamente a salvação deles. Eu disse aos irmãos que o título da nossa mensagem, aquilo que nós interpretamos deste texto, é deveres cristãos. Mas eu poderia chamar muito bem de humildade cristã, porque nós ficaremos, todos nós, profundamente impressionados, e nós ouviremos o Senhor Deus, nesta manhã de domingo, chamando-nos a viver a humildade cristã
que nos assemelha a Jesus Cristo. Então, de início, eu devo dizer aos irmãos que humildade não é o desprezo de si. Quem odeia a si mesmo não pode cumprir o segundo mandamento. O segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, é necessário amar-se para poder amar o próximo. A questão a questão raramente é esta. Via de regra, nós amamos a nós próprios em demasia. A humildade cristã não é o desprezo de si, nem a indignidade de si. O cristão viverá sempre uma vida digna, para que com essa dignidade, para com essa correção, para com essa retidão, ele possa honrar sempre a Deus. Humildade cristã, meus amados irmãos, eu acredito nesta tradução, é nunca dar a si mesmo demasiada importância. Nunca permitir que o orgulho insuflado domine nossa ação, nosso pensamento, nossos sentimentos, nossa reação. Não. O que é humildade cristã? Não dar a si importância demais. A Bíblia diz: cada um de vós, pela graça de Deus, pense de si mesmo o que convém pensar, de uma forma bem ponderada, equilibrada. A humildade cristã, nós veremos aqui alguns dos seus aspectos. Nós veremos a humildade para com Deus, a humildade para com os homens, para com os crentes, a humildade para com os perdidos. Nós veremos um aspecto da humildade que me fascinou neste texto, porque a humildade não é somente nós termos de nós o desejo ou a condição de não nos dar exagerada importância. A humildade também se manifesta na prontidão em servir, na prontidão em servir o Senhor, na prontidão em servir o próximo. Não existe nada mais revelador de humildade cristã do que aqueles que servem a Deus e aos seus irmãos com alegria. Deveres cristãos, então, é o nosso tema desta manhã, mas eu poderia falar da humildade cristã e da prontidão cristã em servir. Vejamos isto primeiramente neste episódio do verso 18, em que o apóstolo Paulo tomou um voto. Tendo ficado ali muitos dias em Corinto, despediu-se dos irmãos, dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia. Cencreia é um lugar onde nós sabemos por Romanos 16:1, que havia uma igreja, havia uma irmã denotada ali no serviço, chamada Febe, mas naquela cidade Paulo rapou a cabeça, porque tinha voto. Que voto era este? Nós temos aqui muita segurança na Bíblia para interpretar que se tratava do voto de Nazireu. Assim como Sansão e Samuel e João Batista, os 3 nazireus desde o ventre da Bíblia, Paulo dedicou algum tempo, não sabemos quanto tempo, dedicou algum tempo a este voto. Isolar-se de cadáveres, da bebida alcoólica, de qualquer outra impureza cerimonial, segundo a lei, e deixar crescer os seus cabelos. O cabelo crescido tinha um propósito específico ali, era ilustrar para todos que ele estava num voto. Deus condena o povo do Antigo Testamento por meio dos seus profetas, porque as pessoas conspiravam contra o voto, dando de beber ou enganando aqueles que tinham feito o voto para que quebrassem o seu voto, uma maldade pura do pecado. Mas este voto de Paulo, por que Paulo o fez? Por que Paulo fez este voto? Que não é uma prática cristã propriamente dita, é uma prática judaica, uma prática da lei, que seguramente, por ser cerimonial e por ser exterior, terminou. Visava simbolizar, naquele tempo antigo, os privilégios que o cristão tem hoje. A liberdade de andar puro diante de Deus, liberdade que Paulo tinha. Por que, eu lhes pergunto, Paulo fez este voto? E eu acredito, meus amados irmãos, que na mente e no coração deste grande homem de Deus, este gigante da fé, Paulo de Tarso, havia um duplo sentimento e uma dupla deliberação. Se fosse somente para agradar os homens, como eu direi em segundo lugar, foi pelo seu testemunho,
Deus não aceitaria e Paulo estaria pecando, fazendo aquele voto e levando aquele cabelo para ser queimado no altar de Jerusalém. Se Paulo estivesse fazendo aquilo somente por causa do que os outros pensariam, e eu direi aos irmãos que foi em parte por isso, seria pecado. Então, em primeiro lugar, mais do que qualquer outra coisa, Paulo fez aquilo para honrar o seu Deus, publicamente. A gratidão, sem dúvida, pelos muitos livramentos do Senhor, durante todos os perigos que ele atravessou na sua viagem missionária, e Deus foi com ele, havia poucos dias, ouvido de Cristo: não temas, porque eu estou contigo. Paulo tinha em seu coração uma gratidão, um louvor pela obra de Deus, salvando os pecadores, e Paulo atribuía isto somente a Deus, a sua soberania, a sua graça. Paulo trazia em seu coração, amados irmãos, sentimentos dulcíssimos de adoração, de gratidão, e externava isso, ainda que por um corte inusitado, estranho de cabelo, primeiro comprido, depois rapado. Paulo estava honrando o Senhor diante de todos aqueles que passavam por ele e por quem ele passava, e daqueles com quem ele convivia. Eis a primeira lição. Temos, amados, sido humildes diante de Deus, a ponto de reconhecer que pequenas e grandes coisas vêm das suas boas mãos, reconhecendo isto não somente porque aprendemos a pensar assim, mas reconhecendo isso sinceramente, de coração, diante do Senhor. Temos reconhecido isto, amados, que se não fosse o Senhor ao nosso lado, os nossos inimigos, as situações, quaisquer outras lutas, nos teriam destruído. Lia eu outro dia uma oração escrita por um crente há séculos. Naquela oração, aquele homem de Deus disse: Senhor, obrigado por nunca ter revogado a minha salvação, ainda que eu merecesse tê-la revogada. Não é tremendo isso, amado? E se temos esta devoção para com Deus, despindo-nos de qualquer teoria de que haja mérito nosso, deixando de lado toda vez que Satanás tentar nos convencer que temos algo por causa de nós, mas atribuindo a Deus toda a glória. Se temos isto em nosso coração, porque esta é a primeira lição, a segunda lição é: temos publicado, externado, demonstrado publicamente, mesmo nestes dias, temos externado, publicado e demonstrado o que Deus é para nós. Houve um tempo em que os crentes penduravam nas paredes da sua casa versículos. Às vezes as irmãs faziam em crochê, às vezes pinturas, quadros bíblicos, cenas da Bíblia. Houve um tempo em que os crentes faziam isso. Hoje nós colocamos decalques no carro ou outras coisas parecidas com isso. Eu não sei se é a mesma coisa, talvez seja. Mas qual era o propósito daquilo no passado? Era que quando recebessem uma visita, pudessem mostrar aquele quadro, ler o texto, dar um testemunho da presença, do agir, do cuidado de Deus, honrar a Deus diante daquelas pessoas. Talvez nós tenhamos constrangimento, embaraço de orar em público. Talvez nós tenhamos embaraço, constrangimento, quando temos uma oportunidade de testemunhar, nos sintamos apequenados diante dela. Mas, meus amados e meus queridos irmãos, não. Nós devemos, na verdade, fortalecer o coração e ter algo proposto em nós, sempre honrar a Deus em todo e qualquer lugar. Na lição da escola dominical, eu falei algo pequeno. Não sei se você já assistiu. Se não assistiu, assista. Está nesta página, não agora, é claro, depois, santificando o domingo para o Senhor.
Mas eu falei algo pequeno, que é a oração antes da refeição, que pode ser feita no refeitório do lugar onde trabalhamos, pode ser feita num restaurante, pode ser feita num avião enquanto você está indo de um lugar para o outro, num ônibus, numa rodoviária, numa lanchonete. Será que talvez nós nos sintamos embaraçados disso? Nós nos sintamos embaraçados de descartar um convite que nos é feito para o domingo? Nos sintamos vexados de dizer que não faremos porque iremos adorar o Senhor? Amados e queridos irmãos, eu acredito que nessas pequenas coisas, assim como nos grandes e decisivos momentos da vida, agindo assim, nós honramos a Deus como um homem que deixou seus cabelos crescerem e que se privou de uma ou outra alimentação e de uma ou outra situação para que ele pudesse honrar a Deus, não somente exteriormente, porque se fosse só por fora seria a hipocrisia que Deus rejeita. Exteriormente, assim como dentro do seu coração. Não enxergo este voto de Paulo, senão como primeiramente isto, uma atitude deliberada, intencional, não resta dúvida, mas sincera, de mostrar, de publicar, de refletir tudo aquilo que Deus era para ele, na sua vida e no seu coração. Mas eu disse em segundo lugar que é um testemunho diante dos incrédulos. Veja Atos capítulo 21, onde algo parecido com isso aconteceu também. Capítulo 21, Paulo chegou em Jerusalém, foi recebido pela igreja com todo o amor fraternal, a igreja exultando nas inúmeras conversões pelo ministério da pregação de Paulo, mas eles dizem, capítulo 21, verso número 20, ele fala dos judeus que eram zelosos da lei, que eram fariseus, que eram legalistas. Acerca de ti, capítulo 21, verso 21, foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Toma 4 homens que fizeram voto. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo, santifica-te com eles, faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Seguramente a gratidão era totalmente sincera. Seguramente o reconhecimento de Deus era totalmente e profundamente real no coração de Paulo, como deve ser real no meu coração e real no teu coração. Mas Paulo deliberou, intencionalmente, escolheu uma forma de expressar a sua gratidão que causaria profunda confusão, que seria um tropeço para aqueles que o acusavam. Então, meus amados irmãos, a humildade para com Deus é também uma humildade diante do mundo. A liberdade que temos em Cristo Jesus não é licença para vivermos da forma como bem entendermos. Não é licença para andarmos sem nos importar jamais com o que a nossa vida transparece para aqueles que estão próximos a nós. Não estou, meus amados irmãos, intencionando que ninguém que ouça essa mensagem viva como um prisioneiro algemado do pensamento dos outros. Mas estou dizendo aos irmãos que a humildade para com Deus é humildade também para com os outros, que nos faz viver vidas sóbrias, vidas humildes, vidas simples, zelando pelo testemunho, porque o que está em jogo mais do que minha reputação é a reputação do meu Salvador, que é muito maior do que eu. Suponhamos que um incrédulo encontrasse com o pastor na rua, fazendo qualquer coisa típica de um incrédulo, digamos, consumindo uma bebida alcoólica. Que impressão eu causarei? Será que meu comportamento dignificará o meu Salvador? Será, meus amados irmãos, que fazendo assim, eu estarei fazendo algo que engrandece o nome de Jesus Cristo? Seguramente não. Não quero entrar no debate sobre esta questão,
Sou plenamente convencido de que é algo totalmente inconveniente ao salvo. Mas devo dizer aos irmãos que, por qualquer outra razão a acrescentar neste assunto, o testemunho do cristão, assim como o testemunho do cristão quanto a muitos outros comportamentos, quanto a muitas outras formas de viver, quanto a muitas outras práticas diárias. Vivemos o tempo em que os próprios crentes, chamados povo do Senhor, pouco se importam se as suas vidas percebidas pelos outros são para a honra de Cristo. E, meus amados irmãos, assim como este homem de Deus, que nos chama a ser seus imitadores, não no voto de nazirato, mas com certeza no testemunho, assim como este homem, nós nos importamos sim. E jamais permitiremos, ou jamais devemos permitir, que o inimigo das almas use de mim ou de ti para reforçar em alguém que não é crente sua resistência ao Evangelho. É evidente, é claro, que nós não podemos viver segundo as opiniões do mundo. É evidente, é claro, que nós não somos algemados, servos da opinião dos outros. O que estou dizendo aos irmãos jamais é isso. O que estou dizendo aos irmãos é que a conduta cristã deve ecoar o Evangelho, o seu poder transformador, a glória daquele que nos salva, a nossa conduta humilde, simples, sóbria, modesta, de uma vida sem exageros, sem nenhum embaraço com as coisas do mundo, sem deixarmos com que as vaidades mundanas dominem nosso coração. Esta forma de vida, pura, santificada, engrandece a Jesus Cristo. Jesus Cristo não aceita a exterioridade hipócrita. Não é que somente devemos parecer santos, mas ser santos. Porque se parecemos santos sem ser santos, somos falsidade, que Deus não aceita. Mas se somos santos e parecemos santos, se zelamos por nosso caráter e comportamento, e se queremos engrandecer Jesus Cristo em cada transe diário, Ele aceitará isto, creia. Ele aceitará isto e Ele fará do testemunho de uma vida transformada sal da terra, luz do mundo, cidade edificada sobre o monte. E o nosso comportamento será um grande ornamento do Evangelho. Veja Paulo, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a si mesmo. Deixa eu mencionar um outro aspecto dessa humildade, ou um outro dever, o dever da gratidão, eu falei, o dever do testemunho, mas vejamos outro dever, ou melhor dizendo do que dever, outro aspecto da humildade cristã, da prontidão cristã em servir. Paulo se desembaraçou dos irmãos em Éfeso, o que seguramente para eles foi tristíssimo. Deu-lhes uma palavra de que voltaria para lá e, como veremos em Atos 19, no domingo que vem, voltou. Mas ele tinha pressa em chegar em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, nos diz, saudou a igreja. Desceu a Antioquia. Meus amados irmãos, humildade para com Deus, humildade para com os perdidos, humildade para com os santos, para com aqueles que são nossos irmãos e irmãs na fé. Talvez este tempo que nós estamos vivendo de disciplina espiritual tenha ressaltado para nós grandemente, tenha ressaltado para nós o nosso grande privilégio que é nos reunir. Mas eu receio e oro que neste mundo imenso, talvez alguns não estejam sentindo tanta falta assim. Talvez alguns estejam curtindo estas férias. Serei claro. Acredito que nenhum verdadeiro crente tem prazer em estar longe da congregação. Podemos, permita-me fazer esta concessão, podemos ser enganados pelo inimigo, pelo mundo, e a nossa fé esfriar, e alguns caminham assim por muito, muito tempo, que nunca caminhem assim por muito tempo sem a oração constante do povo de Deus, pelo retorno, pelo arrependimento.
Mas digo, meus amados irmãos, que nenhum salvo encontra prazer em estar longe da congregação do povo de Deus. O rei Davi, no deserto, ansiava voltar para o templo. Jonas, no fundo do mar, orou que Deus lhe permitisse contemplar o templo novamente. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um sentimento que vem do coração de Cristo para o coração do salvo. É um prazer, uma alegria, um imenso deleite em reunir-se. E não somente reunir-se, porque há pessoas que se reúnem nos clubes, outros se reúnem nas associações, nas convenções partidárias. Reunir-se com os salvos para o culto, para a adoração, para ouvir a Escritura Sagrada. Meus amados e queridos irmãos, Deus poucas vezes na história permitiu que acontecimentos externos interferissem no usufruto dos crentes dos privilégios que Cristo comprou na cruz. Poucas vezes Deus o permitiu, mas permitiu-o agora. E acredito que Deus terá permitido isto para que nós tenhamos, meus amados irmãos, o coração quebrantado, porque vivíamos dias em que o privilégio de reunir-se, que custou sangue na cruz, era trocado por qualquer tolice. Qualquer, até para ficar dormindo. Misericórdia. Paulo não se deu o luxo de estar cansado e descansar. Paulo não se deu o luxo de se ausentar. Estando em Jerusalém, ele poderia dizer, eu estou aqui, mas eu não sou membro desta igreja, minha igreja está lá em Antioquia. Reuniu-se. Reuniu-se. Reuniu-se como os crentes até hoje. Se estamos em férias, onde estivermos, vamos ao culto. Vamos honrar a Deus. Vamos demonstrar vamos testemunhar com a nossa presença que Cristo nos salvou. Meus amados e queridos irmãos, a reunião cristã é um privilégio, é um dever do salvo que cumprimos com alegria. Talvez alguns se sentem, mas não tenho nada que me interessa, não tem ninguém que eu conheço, não toca as músicas que eu gosto, não é do jeito que eu prefiro. Meu amado irmão, minha querida irmã, se você pensa assim, se você sente assim, é de humildade cristã que você precisa. É de deixar Deus amolecer o seu coração, para que as coisas mais simples sejam valorizadas, sejam amadas como santos privilégios que Cristo para nós adquiriu. Reunir-se, um privilégio cristão, que a humildade cristã tem tanta alegria nele. Deixa eu falar de mais um, verso 23. Paulo ficou algum tempo em Antioquia, depois voltou para confirmar os crentes em toda a Galácia, depois daquele episódio dos judaizantes e depois daquela dura carta que ele os chama até de loucos, ele vem agora afagar, confortar, confirmar, edificar. Passou na Frígia, onde ele tinha sido chamado de Zeus e Barnabé de Júpiter. Chegou lá para ver os crentes, para confirmá-los na fé. E enquanto isso acontecia, chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, que é descrito como sendo eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor, poderoso no espírito, ou fervoroso de espírito, que falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Falarei um pouco sobre isso no domingo que vem, não hoje. Basta dizer aos irmãos que, embora ele tivesse todos esses talentos, ele era um eloquente, quer dizer, tinha boa oratória, boa capacidade de falar em público. Era eloquente e poderoso nas Escrituras, conhecedor versado do Antigo Testamento.
Diz a Escritura que era instruído no caminho do Senhor, aquilo que João Batista pregava, e que era fervoroso de espírito, dedicado, zeloso, amante do que fazia. No entanto, conhecia somente o batismo de João. Havia nele certa pobreza de doutrina. Não conhecia Cristo já vindo. Não conhecia a obra expiatória na cruz do Calvário. Não conhecia a ressurreição. Não conhecia a vinda do Espírito. Não conhecia o ministério apostólico. Não conhecia as cartas inspiradas que já circulavam, e talvez até o próprio Evangelho de Marcos já circulava entre as igrejas. Ele tinha em seu favor muitas coisas, mas em seu detrimento coisas muito maiores. Ele começou, o verso 26, a falar ousadamente na sinagoga. E quem o ouviu ali? Priscila e Áquila, um casal experimentado na fé, ramos frutíferos da videira verdadeira, companheiros e amigos do apóstolo Paulo, gente de Deus. No entanto, a humildade deles, a prontidão deles em servir, ressalta-se aqui neste texto. Porque quando ouviram ele falar, reconheceram todas estas coisas que ele tinha em seu favor, identificaram tudo aquilo que ele tinha contra, mas nós não vemos que Áquila tentou ocupar o lugar dele. Nós não vemos que eles o desprezaram. Nós não vemos que eles viraram as costas para nunca mais ouvir aquele jovem atrevido. Nós vemos que eles o levaram consigo, final do verso 26, e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, amados e amadas do Senhor, a humildade cristã é aquela que reconhece a obra de Deus em alguém. E ainda que reconheçamos, não podemos deixar de reconhecer que cada um tem os seus dons e as suas falhas. Nós não deixamos de amar as pessoas por causa das suas falhas, mas nós tentaremos nos fazer de meio, de canal, de vaso de bênção, para que aquelas pessoas com quem convivemos sejam confirmadas na fé. Priscila e Áquila dedicaram seu tempo, suas orações, seu amor, seu carinho, discipulando Apolo, lhe declarando mais precisamente o caminho de Deus. Meus amados irmãos, como é fácil criticar, como é difícil fazer-se parte da mudança, como é fácil apontar os erros, como é difícil fazer parte da correção dos erros, como é fácil sugerir que outros trabalhem, como é difícil apresentar-se para o trabalho. Como, meus amados irmãos, teria sido fácil para eles mandar uma carta e dizer: Paulo, vem cá, por favor, tem um rapaz aqui, está precisando de correção. Eles antes oram ao Senhor e fazem aquilo que é um dever cristão: ser humilde, ser pronto para servir, para confirmar outros na fé. Se tivessem esperado o pastor Paulo chegar, teriam feito como muitos fazemos: vemos os problemas, puxa lá, que coisa, deixa outro resolver. Ou então podemos ter a atitude cristã e nos colocar diante do Senhor, para que Deus disponha de nós para fazer a sua vontade. Meus amados e meus queridos irmãos, essa prontidão em servir também é humildade. E isso também é um dever cristão. Mas veja agora Apolo, que era um homem instruído. Mencionarei de passagem que ele era natural de Alexandria, onde ficava a principal universidade daquele tempo, onde ele talvez tenha estudado. Diz-nos a Escritura que era eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído, fervoroso, jovem seguramente, como a tradição também o afirma. Quem eram Priscila e Áquila? Um casal já de meia idade,
classe social inferior à de Apolo, seguramente, cozedores, fazedores de tendas com a pele dos animais, pessoas simples, pessoas humildes como crentes, simples como salvos. O Senhor Jesus disse que quer que sejamos simples como as pombas. E este grande Apolo, este privilegiado Apolo, ouviu-os e aceitou aprender deles. Meus amados e meus queridos irmãos, vivemos dias de tanta arrogância, de tanta petulância, no meio dos salvos, que mais do que quaisquer outras pessoas deveriam ser humildes. Humildes a ponto de ouvir os irmãos, de aceitar a correção, de aprender, tendo, é claro, como referencial a Escritura. Esta humildade de Apolo o credenciou para o ministério mais do que a sua eloquência. A sua humildade em aprender Jesus Cristo por meio daquele casal lhe deu mais autoridade do que ser poderoso nas Escrituras. A sua simplicidade em ouvir e reter aquilo que ouviu era mais eficaz, mais útil, mais valioso do que ser fervoroso de espírito. Isto, meus amados irmãos, é o que fez com que todos os seus talentos e habilidades convergissem para os propósitos de Deus. Quer dizer, se ele fosse arrogante, teria se colocado fora do caminho da vontade do Senhor, mas pela sua humildade em ouvir, em acatar, em aprender, é que ele se fez grande e poderoso instrumento de Deus. Você ouve? Você ouve quando alguém procura o seu bem, segundo o coração do Senhor, você ouve? Diz que uma criança chegou para o pai e disse: papai, eu quero te contar uma história, mas eu quero falar devagarzinho. O pai disse: pode dizer, minha filha. Ela falou: não, pai, o senhor sempre ouve com pressa. Muitas vezes, amados, ouvimos as perguntas pensando no que responder, não no que está sendo dito. Muitas vezes ouvimos a pregação esperando dar a hora. Muitas vezes, meus amados irmãos, somos excessivamente críticos. E por sermos assim, que Deus quebrante o meu coração e o seu, por sermos assim, ficamos um passinho mais longe, um passinho mais longe, um passinho mais longe daquilo que é o caminho do Senhor. Será, meus amados irmãos, que nós ouvimos? Ou será que a falta de humildade já tapou os nossos ouvidos? Deus nos dê graça para ouvir, julgarmos o que ouvimos pela Escritura. Há alguns que preferem ouvir os filósofos de hoje com grande furor do que a boa e velha pregação da Escritura. Meus amados irmãos, eu não troco ouvir uma mensagem bíblica, que Deus me dê graça para não trocar mesmo, por nenhuma grande palestra de coach, de psicólogo, de filósofo. Tudo que eles falam é bom, posso ouvir em outro momento. Mas a Escritura Sagrada traz vida. A Escritura Sagrada traz avivamento para o nosso coração, despertamento para a nossa fé, ânimo, vigor para o nosso serviço no Senhor. Porque ouviu, Deus desejou, Deus implantou no coração dele o desejo de ir à Grécia. Priscila e Áquila, sem dúvida, compartilharam com Apolo as coisas que Deus tinha feito ali, e Deus moveu o seu coração. Meu amado irmão, Deus pode mover o seu coração para a obra de missões? Ou você está tão envolvido com seus planos, tão interessado nos seus próprios sonhos? Eu não sei o que Apolo era antes, o que ele fazia da vida, mas seguramente ele se sustentava de alguma coisa. E ele abriu mão disso para se fazer um obreiro.
Oh, que Deus chame os nossos jovens, que Deus chame as mulheres para o ministério que elas podem servir, que Deus chame homens também até para o ministério pastoral, que Deus chame aqueles de mais idade, aqueles de menor idade, que Deus chame todos, que Deus nos empregue a todos no serviço do seu reino e que ouçamos, que respondamos a esse desejo que vem do Senhor. Ele, tendo esse desejo, foi animado pelos irmãos, porque agora estava pronto, amadurecido, e a igreja, pelo Espírito Santo, reconheceu a sua vocação. A igreja deu a ele uma carta de transferência, e é por isso que nós fazemos isso também. Quando chegou lá, aproveitou muito aos que pela graça criam. Meus amados irmãos, humildade cristã, tanto para aprender quanto para servir. Humildade cristã para evangelizar, como Paulo na sinagoga em Éfeso, como agora Apolo em Corinto, com grande veemência, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Por causa desta cláusula aqui no verso 28, e por causa de uma tradição antiga, existe um número de crentes que acredita que foi Apolo quem escreveu a carta aos Hebreus, a grande carta aos Hebreus. Não sei se foi, é impossível saber, mas fato é que é impressionante, vai? O que eu estou querendo mostrar para os irmãos é que assim como Paulo, assim como Priscila e Áquila, assim como Apolo, a humildade cristã nos leva a alcançar alguns dos propósitos de Deus para a nossa vida, cumprir estes que eu estou chamando de deveres cristãos. Como seria o Brasil se todos os brasileiros fossem cumpridores dos seus deveres? Os irmãos conseguem imaginar isso? Como seria o nosso país se todos os brasileiros fossem cumpridores dos seus deveres? Desde os maiores lá na capital do país, passando pelos funcionários do Estado e das várias autarquias, aos donos das empresas, aos professores das escolas, chegando às famílias e aos mais jovens e todos. O que seria o Brasil se todos fossem cumpridores dos seus deveres? Seria, meus amados irmãos, muito melhor. Seria um sonho. Falando de deveres cristãos, o que seria a igreja? Nossa igreja, se todos fôssemos cumpridores dos nossos deveres. Meus amados irmãos, ainda mais do que hoje, muito mais, nós seríamos um dínamo do reino de Deus, uma fortaleza, um centro de expansão, um quartel, um formigueiro de crentes operosos. Seríamos, meus amados irmãos, uma igreja operosa como Paulo, eloquente como Apolo, unida, firme na fé, discipuladores como Priscila e Áquila, evangelizadores como o próprio Apolo e missionários. Meus amados irmãos, seríamos a inabalável parte de um reino inabalável. Se todos os membros da igreja fossem como você, como seria a igreja? Que Deus nos dê graça, bênção, para que seja assim, para que tenhamos o nosso coração cheio desta humildade, desta prontidão, próprias dos filhos e das filhas de Deus, para viver segundo a sua vontade, enquanto esperamos que Cristo venha nos buscar. Que assim seja. Una-se a mim em oração. Curva sua fronte e feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra nesta manhã de domingo. Obrigado, Deus, por mais preciosas lições da Escritura. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos um coração humilde, tratável. Dá-nos um coração sincero na tua presença. Dá-nos, Senhor Deus, que possamos honrar o Senhor, vivendo segundo a vontade do Senhor. Obrigado, Deus, por este culto. Obrigado por tudo que o Senhor operou aqui entre nós. Apressa, Deus, o dia em que voltaremos a nos reunir, mas mais do que qualquer outro dia, apressa o dia em que o teu Filho virá nos buscar. E até lá, que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos, nós assim chegamos à conclusão do nosso culto desta manhã. O agradecimento, a oração de toda a igreja, com o irmão Gabriel, que está operando a câmera, com a irmã Ana Luísa, com a irmã Sônia, que estão aqui se dedicando voluntariamente na quinta-feira, preparando os cultos gravados para o domingo. Tenhamos um dia abençoado, honrando o Senhor. Tenhamos um dia para refletir na Escritura Sagrada e nos preparar espiritualmente para o culto de hoje mais tarde, às 19 horas. O pastor tem uma palavra que Deus já colocou no meu coração, por isso convide outras pessoas, mande o link do culto das 19 horas, para que outras pessoas se façam presentes conosco. Que o Senhor nos guarde em seu amor e nos dê a sua bênção em nome de Jesus. Amém.